capítulo 12. E vamos ler os mesmos versículos que o Felipe leu, que foi do 15 ao 20. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança para a mulher, que é a mulher de Urias era Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi. Dizer-lhe a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que Davi a seus servos disse: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Poderia sentar. Vamos primeiro, ministrar para mim é uma responsabilidade muito grande. Cantar, eu tenho hábito de cantar, mas ministrar a palavra eu sempre fico mais bamba do que quando eu canto. Eu já fico com medo de quando eu estou louvando, porque sempre falo que louvar o Senhor é eu pregar só que cantando, melodicamente. E agora, levar a palavra do Senhor falando é mais difícil ainda. Eu gosto de pregar conversando, né? Falando, né, na Bíblia com os amigos, mas trazer a palavra para a igreja, quando eu vou levar, eu fico com muito mais medo e muito mais temor, porque a palavra é de dois números, corta aí e corta aqui. E é sério quando nós vamos ministrar tanto o louvor quanto a palavra, porque tudo que a gente canta e tudo que a gente prega, o Senhor nos cobra. E quando meu amigo Felipe me chamou para pregar, eu fiquei meio assim, porque hoje é aniversário da minha avó e ela está fazendo 86 anos, a mãe do meu pai. Falei, minha família toda ia para lá, eu falei: Senhor, o que eu faço? Só que minha mãe também estava: eu vou, o que eu faço? E no final, eu falei: quando eu vou levar a palavra, chega de se esconder. E aí, minha mãe confirmou, meu pai também aceitou no coração, e nós não fomos para minha avó. E eu aceitei trazer a palavra. E quando o Felipe mandou uma mensagem falando de onde era a referência, antes de ler a referência mesmo, eu estava indo para a faculdade, e no caminho eu ouvi 2 Samuel, lembrei de Davi,
cliente seu, um amigo seu. Você não poderia adulterar. Só que Deus, ele perdoou Davi, mas teve algumas consequências. E quando eu li em Samuel, 2 Samuel 11, ele fala aqui em Samuel 11 que Davi viu uma mulher bonita, Betseba, e ela estava se banhando, e ali na sua janela ele viu, se agradou, chamou Betseba, ali eles passaram a noite, Betseba engravidou, só que Betseba era a mulher de Uirá. Eu sempre troco Urias, porque eu tenho uma amiga chamada Uirá, eu sempre troco Urias. E era a mulher de Urias. E aí, adultério, né? Claro. Só que Urias era um guerreiro, Davi tenta de todas as formas fazer com que Urias volte para casa, deixa sua mulher para falar que era filho dele. Só que Urias não vai para casa, Davi tenta 2 vezes para que ele vá, e no final Davi resolve botar Urias na frente de guerra. Urias morre e a mulher prenha, grávida. Davi chora, no capítulo 12, para que o bebê não morra. Só que Natã, o profeta, é revelado a ele. E Natã ali chega para Davi e fala: o Senhor enviou Natã, capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natã e Davi. Então ele, Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E o homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Natã conta uma historinha falando que tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico cheio de ovelhas, cheio de bens. Só que ao invés de ele preparar o guisar das ovelhas que ele tinha, ele pega do pobre, mata e faz o guisar. Davi se enfureceu e falou: esse homem é pena de morte, é pena de morte para esse homem. E Natã fala: este homem é você. Imagine um profeta chega para o rei, conta uma linda história, ou triste história. Davi, sem consciência do seu pecado, fala assim: esse homem é digno de morte. É muito fácil a gente julgar o pecado do outro, mas quando nós vamos julgar o nosso próprio pecado, aí é difícil. E Natã, quando conta essa história, Davi se enfurece e fala que é pena de morte. Natã fala: Davi, esse homem é você. E ali Davi começa a pensar: eita, eu sou o pecador. Quando nós começamos a fazer uma introspectiva da nossa própria vida, dos nossos próprios pecados, nós vemos que é mais necessário tirarmos o arqueiro dos nossos olhos do que do próximo. Mas é mais fácil tirar o arqueiro do próximo do que do nosso. E quando o Felipe ficou falando sobre avançar em direção à cruz, eu comecei a pensar que quando nós estamos avançando em direção à cruz, temos várias barreiras. E quais são
E aqui Davi, tendo o seu primeiro filho, começou a prantear, a chorar e querer, Senhor, faz essa criança ficar viva. Mas Natan já tinha dito que a criança não ia viver. Mas mesmo assim, Davi ficou 6 dias no 7º dia. A criança morreu e ele ficou 6 dias chorando em terra, sem comer, jejuando, pedindo para que Deus viesse trazer pedaço da criança e deixá-la viva. Só que quando Deus fala que alguma coisa vai acontecer, acontecerá. E no começo, Davi chorando, pranteando, falando: Senhor, deixa essa criança, esse fruto do pecado viver. Meu irmão, se você fez alguma coisa de errado e você está com isso tendo consequências, não pense que é o diabo, é consequência dos seus pecados. Meu Deus! Vamos começar a parar e analisar as nossas vidas para entendermos o que é o diabo, o que é a consequência dos nossos próprios erros.
precisa ser queimado no meio do povo. A Ana falou assim: José, eu peguei, mas só que parece Saul, né? Saul vai falar: eu errei, eu pequei perante a ti. Não, Saul ele sempre arrumava uma justificativa. Mas Davi não, Senhor, eu pequei. E o pecado de Acã, que foi muito pregado lá no retiro, Deus estava falando assim: chega de pecado oculto, pecado escondido, pecado de prostituição, de lesbianismo, de homossexualidade, pecado de divisão no meio do povo. Chega disso! Bota tudo lá no monte e queima. Davi pranteou pelo fruto do pecado. Acã escondeu o pecado, escondeu a lágrima, mas Deus mostra tudo que está oculto. Deus mostrou a Josué o pecado de Acã e Deus mostrou a Natan o pecado de Davi. Meu irmão, se a gente pensa que o pecado vai ficar oculto no meio do povo, não vai não. Porque Deus quer levar o seu povo para o céu. Deus quer nos perdoar. E se Ele quer nos perdoar, o pecado tem que sair. Porque o pecado e o perdão não ficam no mesmo lugar. E quando eu comecei a ler, eu falei: Senhor, a nossa igreja, a igreja precisa entender que para alcançarmos o céu, para darmos de glória em glória, de vitória em vitória, o pecado tem que sair. Meu irmão, se você acha que está pecando diante de Deus, se há algum pecado que você fala: Senhor, está dentro de mim, e eu estou pranteando por esse pecado, ai, quanta gente minha, porque isso, é porque aquilo, tire esse pecado de dentro de você. Se existe algum pecado dentro de você, você está pranteando por causa deste pecado, tira de dentro de você. Jovem, é difícil a gente manter a pureza nos dias de hoje. Mas se existe algum pecado oculto dentro de mim ou dentro de você, vamos dobrar os nossos joelhos e queimar ele diante do Senhor. Vamos parar de nos lamentarmos diante dos nossos pecados e diante das consequências dos nossos pecados. Davi não pranteou mais. Como você não vê mais Davi pranteando por causa do pecado? Você vê as consequências, ele chorando por causa das consequências. Por causa das consequências, Davi chorou. Mas não mais por causa do filho que morreu. Vamos aprender com a palavra. Porque a palavra nos leva para o céu. Nós pecamos e erramos por falta de conhecimento da palavra. O meu povo erra por causa disso. A palavra de Deus já fala isso. E se estamos pecando em não lermos a sua palavra e adquirirmos conhecimento, se estamos pecando porque nós não estamos amando o nosso próximo, que é o nosso irmão dentro da igreja ou lá fora, como nós mesmos, vamos hoje queimar este pecado. Parar de chorar e prantear pelos nossos erros passados. Porque Davi não ficou mais chorando pelos erros passados. Ele esqueceu e prosseguiu. Ele foi avançando para conquistar a terra. E vamos, a partir de hoje, avançar para conquistar o céu. Vamos nos colocar de pé? E o culto hoje todo foi para entendermos que Cristo daqui a pouco voltará. E para alcançarmos, para alcançarmos o céu, precisamos deixar os nossos pecados. Aquele que está puro, purifique-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Se eu estou limpa, ou
ou se eu quero ficar limpa, a cada dia mais eu tenho que me limpar para conquistar o céu. Mas se eu estou suja, ou se você está sujo, hoje tem que se limpar para não se sujar mais. Porque aquele que continua no pecado é filho do diabo. Aquele que comete pecado, aquele que continua pecando e pecando e pecando, é filho do diabo. E não conquistará o céu. Meu Deus. Davi se arrependeu e foi considerado um dos mais, ou na realidade é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele sempre se arrependia. Mas se eu quero conquistar o céu, eu preciso aprender com Davi, me arrepender dos pecados, me arrepender das minhas mazelas do pecado, mazelas do meu erro, e me quebrantar diante ao Senhor, para conquistar o perdão, porque através do perdão conquistarei o céu. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes: palavras